Você já se sentiu frustrado porque ora e parece que Deus não ouve? A questão não é se Ele ouve, mas como você está se comunicando, e a Bíblia tem a chave. Quantas vezes você já dobrou os joelhos, derramou suas lágrimas, clamou do fundo da alma, esperando que uma porta se abrisse, que aquela situação mudasse, que aquele milagre viesse, e nada aconteceu? Quantas vezes a sensação foi de que suas palavras batiam no teto e voltavam, como se o céu estivesse fechado? Mas e se eu te dissesse que talvez você não esteja usando a chave certa? Que a resposta não está apenas em pedir, mas em aprender a decretar, a trazer à existência aquilo que Deus já declarou ser seu por direito? Ao longo dos séculos, fomos ensinados que orar é apenas suplicar. Mas a verdade é que existe um nível mais profundo de oração, um estágio que Jesus praticava e ensinava. A palavra que decreta, que estabelece, que chama aquilo que não existe como se já existisse. Isso não é apenas poesia espiritual. É um princípio bíblico que muitos ignoram e por isso continuam presos em ciclos de escassez, limitação e espera interminável. Você já parou para pensar por que alguns parecem orar pouco, mas ver resultados enormes, enquanto outros oram a vida inteira e não saem do lugar? O segredo não está na quantidade de palavras, mas no poder que essas palavras carregam. Hoje, você vai entender como a lei da atração, quando olhada pela lente dos ensinamentos bíblicos, não é uma invenção moderna, mas um reflexo de algo que Deus já revelou desde o início. A sua palavra tem poder criador. Foi assim que o universo nasceu. Deus não apenas pensou, Ele disse, haja luz, e houve luz. Quando você ora apenas pedindo, muitas vezes você se coloca na posição de carência, reforçando o que falta. Mas quando você aprende a decretar baseado na palavra, você muda sua posição espiritual. Você passa de mendigo a herdeiro, de quem implora para quem assume o que já foi dado. Imagine por um momento. E se tudo aquilo que você espera há anos só estivesse aguardando você mudar a sua forma de falar? E se a chave não estivesse na insistência desesperada, mas na convicção firme de que você já é filho e que, como filho, pode chamar à existência o que o Pai já liberou? Isso muda tudo. Isso tira você do desespero e coloca você na autoridade. E a Bíblia não apenas apoia isso, ela ensina isso. Antes de continuar e revelar os princípios que vão abrir seus olhos de uma vez por todas, especialmente a última revelação, que é a mais poderosa de todas e que poucas pessoas conhecem, quero te convidar a fazer parte de algo transformador. Ao longo deste vídeo, vou compartilhar uma chave que muitos ignoraram a vida inteira, mas que, quando aplicada, destrava portas de prosperidade, restaura relacionamentos e traz clareza de propósito. Então já aproveita e se inscreva no canal. Deixe seu like agora mesmo para que essa mensagem alcance mais vidas e também para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos. E se você deseja dar um passo ainda mais profundo nesse caminho, descobrir ferramentas práticas para manifestar aquilo que você tem orado há tanto tempo, clique no primeiro comentário fixado. É lá que você encontrará um conteúdo especial que vai te ajudar a começar essa transformação de forma ainda mais poderosa. Agora, respire fundo, porque o que vamos conversar aqui pode incomodar algumas crenças antigas, pode desafiar aquilo que você achava que sabia sobre oração, mas também pode ser a virada de chave que você sempre buscou. Este não é um vídeo para te ensinar a repetir frases prontas, mas para te mostrar que você carrega a centelha criadora do próprio Deus quando fala em alinhamento com a palavra dele. E se você aprender a usar isso, sua vida nunca mais será a mesma. Você está pronto para entender por que muitas das suas orações não funcionaram? Quer descobrir qual é o verdadeiro segredo de decretar segundo a Bíblia e por que isso tem tudo a ver com as promessas que você tem esperado há tanto tempo? Fique comigo até o final,
porque a última revelação não apenas vai abrir os seus olhos, ela pode abrir o caminho que estava fechado diante de você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que existe uma verdade mais profunda sobre a forma como nos conectamos com Deus e atraímos aquilo que precisamos. A sensação de orar e não ver nada mudar é uma das maiores dores espirituais que alguém pode sentir. É como se estivéssemos falando com o vazio, esperando um eco que nunca volta. Mas e se o problema não estivesse em Deus, não responder, e sim na forma como expressamos nossa fé? Há uma diferença sutil, mas gigantesca, entre pedir e decretar. A oração que suplica parte de um coração que ainda se sente carente, enquanto o decreto nasce de um coração que já se vê como herdeiro. A Bíblia nos mostra isso de maneiras que muitas vezes não percebemos. Jesus não andava pelas ruas dizendo: Pai, por favor, se for da tua vontade, quem sabe um dia este cego possa ver. Não. Ele dizia: Veja. Ele não implorava ao vento para acalmar a tempestade. Ele ordenava: Acalma-te. E o vento se aquietava. Isso não era arrogância espiritual. Era consciência de identidade. Ele sabia quem era, e por isso suas palavras carregavam autoridade. Você já se perguntou por que muitos oram longamente, mas poucos falam com autoridade? Porque falar com autoridade requer reconhecer quem você é no plano divino, e isso exige fé madura. E aqui entra um ponto que talvez nunca te contaram. Muitas vezes, a sua oração não é negada, ela simplesmente não tem o peso da fé que decreta. A fé não é esperar que algo aconteça, é agir como se já tivesse acontecido. A Bíblia diz: chame à existência as coisas que não existem como se já fossem. Isso não é um conceito moderno de manifestação. Isso é Romanos 4:17. É a essência da criação divina aplicada à sua vida. Quando você apenas pede, você reforça que não tem. Quando você decreta, você afirma que já recebeu no espírito e apenas manifesta no físico. Mas para decretar de forma alinhada à palavra, é preciso mais do que repetir frases positivas. É sobre alinhamento interno. Você não pode decretar prosperidade se no fundo acredita que ser próspero é errado ou que Deus quer que você viva na escassez. Você não pode decretar cura se carrega dentro de si a crença de que a doença é um castigo divino. Por isso, antes de qualquer palavra sair da sua boca, é essencial permitir que a palavra de Deus transforme suas crenças. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é, diz Provérbios. De nada adianta falar como rei se pensa como escravo. Então, como começa essa transformação? Primeiro, entendendo que Deus já depositou dentro de você a capacidade de criar realidades com sua boca. A morte e a vida estão no poder da língua, declara Provérbios 18:21. Cada palavra que você fala é uma semente lançada no campo espiritual. Se você passa a vida dizendo que está difícil, que nada dá certo, que tudo conspira contra você, o universo espiritual responde ao que você planta. E se você começa a decretar vitória, abundância, restauração, mas sem crer, é como jogar sementes no asfalto. Elas não têm onde criar raízes. A partir de agora, você precisa unir duas forças: a fé que vê antes de ver e a palavra que estabelece o que já foi visto. Isso é o que os antigos chamavam de orar profeticamente. Não é mágica, é princípio. Quando Eliseu orou para que viesse chuva sobre a terra seca, ele não disse: Senhor, quem sabe um dia o Senhor mande. Ele disse: já ouço o som de abundante chuva, mesmo que o céu estivesse limpo. Essa é a diferença entre o que pede e o que decreta. Um espera para ver, o outro vê para experimentar. Mas talvez você esteja se perguntando: e se eu decretar e nada acontecer?
Essa é uma das maiores armadilhas. Desistir porque a manifestação não veio no seu tempo. O decreto não é uma varinha mágica, é um posicionamento espiritual. Às vezes, o que você decreta abre caminhos que você nem percebe, até que meses depois, a porta se abre naturalmente. O problema é que muitos desistem antes de o processo amadurecer. Lembre-se, até a figueira precisa de tempo para dar fruto, mesmo depois de receber a ordem de frutificar. Aqui está a revelação que poucos têm coragem de dizer. A oração que transforma não é aquela que espera o milagre, é aquela que se torna o milagre. Quando você muda sua frequência interior, suas palavras deixam de ser pedidos e passam a ser comandos no espírito, e isso incomoda, porque nos ensinaram a ser passivos, a esperar que o céu desça. Mas Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Perceba, já o recebestes. Isso é decreto. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de sentir que sua voz não tem eco. Então, este é o momento de virar a chave. Comece a decretar sobre sua vida o que Deus já prometeu. Comece a chamar a abundância que Ele disse que viria. Comece a declarar saúde, paz, reconciliação, não porque você viu, mas porque você crê. O universo não responde a desespero, responde a convicção. O mundo espiritual não se move pela sua ansiedade, ele se move pela sua fé. E aqui vai algo ainda mais profundo. A revelação que prometi, a última e mais poderosa chave, não está apenas nas palavras que você diz, mas na identidade que você carrega quando as diz. Um escravo pode repetir decretos infinitamente, mas se não se vê como filho, suas palavras soam como pedidos vazios. Agora, quando um filho fala, o céu se move. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não é sobre mágica. É sobre alinhamento de identidade. Talvez você tenha passado a vida dizendo: eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. Hoje, comece a trocar isso por: eu posso porque Cristo disse que eu posso. Eu mereço porque sou filho. Eu consigo porque Deus habita em mim. E à medida que você repete, não como quem tenta convencer a si mesmo, mas como quem estabelece uma nova realidade, você verá portas se abrindo. A lei da atração chama isso de frequência. A Bíblia chama de fé viva. Se você deseja ir mais fundo nessa prática, eu deixei um conteúdo especial no primeiro comentário fixado, que vai te guiar nos primeiros passos para transformar não apenas suas palavras, mas sua mente e sua atmosfera espiritual. Não é teoria vazia, é prática baseada naquilo que Deus já nos deu. Agora, feche os olhos por um instante e imagine como seria sua vida se, em vez de gastar energia pedindo que algo mude, você começasse a se posicionar como quem já recebeu. Como seria entrar no seu quarto e, em vez de implorar por um emprego, decretar: oportunidades estão vindo, portas estão se abrindo, eu sou chamado para um tempo de prosperidade? Como seria orar pela sua saúde dizendo: meu corpo está alinhado com a cura que Cristo já conquistou na cruz? Essa mudança não é apenas espiritual, ela é mental, emocional, física. Porque quando você muda por dentro, o mundo fora de você não tem outra escolha senão responder. O decreto é uma semente que germina no tempo de Deus, mas que precisa ser plantada por você. Se você não planta, nada cresce. Se planta com dúvida, cresce fraco. Se planta com fé, dá frutos que abençoam não apenas você, mas gerações. Agora, quero que você continue comigo, porque a conclusão vai unir tudo isso e te mostrar como ativar essa autoridade todos os dias, sem peso, sem fórmulas, mas com consciência. Porque não adianta saber que deve decretar se amanhã você voltar a falar palavras de derrota. É hora de aprender a sustentar
essa atmosfera. Está pronto? Talvez, enquanto ouvia cada palavra deste vídeo, algo dentro de você começou a despertar. Talvez uma chama antiga, apagada pelo cansaço de tantas orações sem resposta, tenha começado a reacender. E essa chama é a certeza de que você não foi criado para viver implorando por migalhas do céu, mas para caminhar como herdeiro das promessas de Deus. A grande virada não está em pedir mais alto, nem em pedir mais vezes, mas em aprender a falar com a autoridade de quem sabe que já recebeu. Quantos anos você já gastou esperando que algo mudasse, acreditando que Deus talvez não estivesse te ouvindo? Quantas noites você foi dormir com o coração pesado, sentindo-se esquecido, quando na verdade o céu só esperava que você se posicionasse? Essa é a verdade que transforma. Deus não se afasta quando você ora, Ele se aproxima. Mas Ele também respeita a lei que Ele mesmo estabeleceu. A lei da palavra, do decreto, do chamado à existência. Quando você começa a falar como filho, tudo ao redor precisa começar a se alinhar. E talvez agora você esteja percebendo que por muito tempo suas palavras refletiam medo. Talvez você orasse, mas no fundo não acreditava. Talvez dissesse que confiava, mas a cada dia alimentava pensamentos de derrota, de escassez, de que não era digno. Mas hoje algo mudou. Hoje você entendeu que decretar não é desafiar Deus, é se alinhar com Ele. É dizer, eu tomo posse daquilo que já me foi dado. É sair da posição de pedinte e assumir a posição de herdeiro. Pense nisso. Quando um pai deixa uma herança, o filho não precisa implorar para receber. Ele precisa apenas reivindicar aquilo que já é dele por direito. Assim é o reino de Deus. A cruz não apenas perdoou seus pecados, ela também abriu caminho para que você vivesse em plenitude, de propósito, de saúde, de paz, de prosperidade. E decretar é a forma de trazer essa plenitude para o agora. Mas atenção, não basta decretar uma vez e depois voltar à velha linguagem de escassez. A sua boca é como um rio que pode trazer vida ou morte. Se você quer ver mudanças reais, precisará nutrir essa nova forma de falar todos os dias. E não falo apenas de repetir frases positivas, mas de habitar nessa frequência. Quando a Bíblia diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ela está dizendo, alinhe-se com aquilo que já existe no plano espiritual e traga isso para a realidade física através da sua palavra. Se você realmente quer viver essa transformação, comprometa-se agora mesmo a mudar a forma como você fala consigo mesmo, como fala com os outros, como fala com Deus, porque cada palavra é uma semente. E hoje você recebeu sementes novas, sementes de autoridade, de prosperidade, de cura, de libertação. Cabe a você plantá-las. Lembre-se, a última revelação que você recebeu aqui é a mais poderosa de todas. A sua identidade determina a força do seu decreto. Você não é um pedinte à porta do palácio. Você é filho sentado à mesa. Fale como quem pertence. Ore como quem já herdou. Declare como quem já possui. E o mais importante, viva como quem já crê. Agora, antes de encerrar, olhe para dentro de si e faça uma escolha. Continuar orando da mesma forma, esperando que algo mude um dia, ou começar a decretar, hoje, agora, a vida que Deus quer que você viva. Qual caminho você vai escolher? Porque o momento da virada começa no instante em que você decide mudar a sua palavra. Se essa mensagem tocou você, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe o seu like agora mesmo, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que vão abrir sua mente e seu espírito. E se você quer ir ainda mais fundo, no primeiro comentário fixado há um material especial que pode ser o próximo passo dessa jornada. Algo que vai te ajudar a aplicar esses princípios de maneira prática e ver os frutos acontecendo diante dos seus olhos.
Você já não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir esse vídeo. Algo em você já se moveu. Agora, sustente essa chama. Comece a decretar todos os dias. Declare a vida que Deus já liberou. E quando olhar para trás, daqui a alguns meses, você vai perceber. Não foi apenas uma mudança de palavras, foi uma mudança de destino. Porque quando você entende o poder que carrega na boca e a identidade que carrega no espírito, você deixa de esperar o milagre e passa a ser o milagre. E é isso que Deus sempre desejou para você.